A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui com mais uma live para abençoar a sua vida. Aqui quem está falando com você é a pastora Nice Brasil. E a intenção de cada live que nós trazemos aqui é para melhorar o seu relacionamento com o Senhor, o seu crescimento espiritual e a sua cura de alma. Sejam bem-vindos aí em nome de Jesus, glória a Deus. Vai mandando o seu aviãozinho aqui, ó. Vai mandando um aviãozinho chamando o pessoal que você conhece, que precisa. Nosso pastor Ricardo já está aí, glória a Deus. Ê, pastor. E hoje nós não vamos perder tempo para a gente crescer nessa cura em nome de Jesus. Pastor Ricardo tem sido uma bênção na minha vida, no meu ministério. E eu quero dizer que é uma honra, pastorzão. Que saudade do senhor. E aí, que saudade. Anice? A graça e a paz, pastor. Graça e paz, tudo bem, minha irmã? Que alegria. E o senhor, pontual. A alegria é minha, pastor, estar com o senhor nessa noite e agradecer e fazer assim, a galera do abraço está assim, revivendo, né, tudo que a gente viveu com o senhor naquele congresso maravilhoso. Eu na Clínica da Alma, né, muito abençoada pela sua vida. E eu louvo a Deus aí, porque eu sei que sua agenda não é pequena, né, aí em São Paulo. E a gente está aqui na roça, sendo abençoado pela sua vida. Amém. Pode falar, pastor. Vocês são privilegiados, tá aí na roça. Nós estamos aqui, ó, no meio dessa capital doida de pedra aqui. Verdade. Uma luta. Sabe quantos casos de coronavírus estão na minha cidade, pastor? Quantos? Oh, meu Deus, que bênção. E foi uma senhorinha de idade, tadinha, que faleceu. Só tem um caso de coronavírus, né? Eu não sei se o senhor sabe, eu tenho anemia falciforme, eu não posso nem sonhar em pegar esse vírus, né? Senão eu embarco. E eu louvo a Deus por estar atrás das malhadas nessa fase tão difícil do nosso planeta, não é verdade? É verdade. Aqui a cidade onde eu tô chegou hoje a 1000 casos. 1000 casos. Nossa, pastor. Misericórdia. 300 quilômetros da capital e tem 1000 casos aqui. Jesus. As igrejas na sua cidade estão funcionando normal? Não, todas fechadas. Estamos todas fechadas? Há mais de 70 dias, 72 dias, cultos online só. A partir do dia 1º agora que começa a retornar o comércio, retornam algumas atividades. Nossa. Estamos num desafio aí intenso. Forte, né, pastor? Forte. Eu creio que a igreja nunca mais vai ser a mesma depois de passar por isso, né? Eu acredito. Vai ser uma cura de igreja. Cura de igreja. Então, sem mais delongas, eu vou orar porque eu quero espremer o Senhor assim, ó, para sair todo o sumo de cura hoje aqui, ó, para cada um de nós. Quero agradecer a galera de Feira, de Salvador, de São Paulo, de Portugal. Tem uma galera boa que vai entrando aí. Enquanto a galera tá chegando, mande esse aviãozinho aqui, ó, para o pessoal que você conhece. E estaremos nessa noite aqui para a glória de Deus, falando sobre esse tema tão sobrenatural que é cura de alma, amém? Vamos orar e já vamos começar, a galera vai entrando para a gente ganhar tempo, porque eu quero espremer todo o sumo do pastor hoje, para a gente receber. A galera de Juazeiro também tá aí coladinha, eu louvo a Deus que cada ponto do país a gente tá com uma pessoa e eu creio que essa palavra vai ser espalhada aí por toda a terra em nome de Jesus. Amém, pastor? Amém. Eu quero pedir a honra do senhor orar, né? Porque eu não vou estar aqui com o apóstolo e eu vou orar, não. O apóstolo ora e a pastorinha ouve. Amém. Oremos. Fique à vontade, pastor. Senhor Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, como é bom, Aleluia. Primeiramente, rever mesmo por vídeo a pastora Anice, ministério da tua Jesus. filha, Deus, e tudo quanto o Senhor tem feito na vida dela e através da vida dela. Abençoamos a cada irmão que já entrou, Deus, nessa live. E nós acreditamos que o teu Espírito Santo é quem vai se mover em nosso meio. Prepara nossos corações para ser uma terra boa nessa noite. E que a boa semente da tua palavra possa revigorar a nossa alma e nos curar, Senhor. Nós assim oramos e nos colocamos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E aí, pastorzão, o que é esse negócio de ferida de alma que a gente tanto ouve falar, né? Começa explicando o que é essa ferida de alma, o que ela causa. Fica bem à vontade para estar aí com a gente. Amém. Então vamos lá.
Quando a gente olha para a nossa realidade, né, de vida que nós somos, a Bíblia define a gente espírito, alma e corpo, né? Tessalonicenses diz isso. Alguns, teologicamente, vão definir a dicotomia, outras tricotomia. A gente não vai entrar nessa discussão, mas o que nós sabemos é que nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Nosso espírito, ele é o fôlego, né? A palavra pneuma define o espírito, é esse fôlego que foi recriado a partir do Espírito de Deus. Na queda nós ficamos separados de Deus em espírito, e aí Deus vem e através de Jesus Cristo novamente nos religa, né? A religião, a religarem novamente. Porém nós temos uma alma chamada psique no grego, que é a sede das nossas emoções, vontades, desejos, é onde se processa todos os nossos sentidos e sentimentos, né? Então essa alma, ela ficou governando e controlando enquanto o espírito estava morto pelos delitos e pecados, e aí ela dominou a vontade, né, que é a carne, o soma. Então todos nós somos formados por esse pneuma, psicossoma, né? Então é esse espírito que tem uma alma e que habita num corpo. E todos os sentimentos e desejos se processam nessa alma. A partir daí começa o nosso grande problema. Porque nós entregamos a vida para Cristo, o nosso espírito é recriado imediatamente, instantaneamente, né? Aleluia. Nós já nos conectamos ao Pai, podemos chamar ele de Papai querido, Abba Pai. Aleluia! Testifica em nosso espírito, né? Nós somos selados pelo Espírito de Deus. Porém, nós temos agora uma sede de vontades, desejos e sentimentos que está totalmente desgovernado, né? Ou desconectado do Espírito. Aqui começa o nosso processo. Santificação, ou libertação, ou cura da alma. Cada um dá um nome a isso. Mas, na verdade, é um caminho que nós vamos ter que trilhar, que nós chamamos de processo, né? E cada um tem uma etapa dessa caminhada no processo. Então, o processo é tudo aquilo que vai contribuir na formação da nossa identidade, da nossa vocação, do nosso chamado. Então, tão importante quanto o nosso objetivo, né, que a gente quer alcançar, espera alcançar, é o processo que nos leva a alcançar. Então, a gente pode definir que o nosso espírito está salvo e a nossa alma precisa de entrar num processo agora dessa salvação para ela se converter à salvação, né? É onde Paulo vai dizer em Gálatas que existe uma militância entre a carne e o espírito, as obras da carne e as obras do espírito, né? Então as nossas tendências carnais, elas estão todas conectadas, a carne junto com a alma e lutando contra as coisas do espírito. Aí Paulo vai dizer, aquilo que eu quero fazer, quando eu vejo eu não faço, o que eu não quero eu faço. Eu sou arrastado. Então muitos de nós estamos comprometidos na nossa identidade, na nossa vocação, e no nosso chamado não é por falta de espiritualidade, é por falta de uma alma livre. É por falta de uma alma sarada e de uma alma curada. Eu tenho encontrado ao longo de Brasil afora, aí, fora do Brasil, muita gente espiritual, bem mais do que eu. Gente que profundamente, espiritualmente falando, usado por Deus, ousado, intrépido, com experiências profundas espiritualmente falando com Deus. Só que quando elas se deparam com uma alma comprometida, com uma psique comprometida, com desejos comprometidos, sentimentos desgovernados, ele trava toda uma dinâmica espiritual. Então, se eu não tiver uma espiritualidade com as emoções saudáveis, em determinados momentos, essas emoções vão barrar a minha vida espiritual. Porque ela determina, a Bíblia diz, ó, de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Porque dele procedem as saídas para a vida. Essa palavra coração, ela está no lugar de alma, de sentimentos, de desejos. Então eu posso ter uma espiritualidade saudável. Mas se o meu coração, as minhas emoções não estiverem curados, saudáveis, eu não vou conseguir praticar a vida espiritual. Você já viu alguém que tem todo um potencial, mas não rompe, não sai do lugar, vive num ciclo disfuncional, sempre no mesmo ponto, no mesmo lugar, a queda é iminente
Eu costumo dizer aqui, né, que eu sei os meses que cada um vai para o meu gabinete, né? Porque tem gente que tem crise de janeiro, tem gente que tem crise de março, tem gente que tem as crises de abril, e assim sucessivamente. Porque, na verdade, é um ciclo repetitivo de coisas que ela nunca parou para poder resolver e está tentando, na força espiritual, somente resolver, né? Então, quando a gente começa a entender que todos nós temos esse princípio desse processo de caminhada, a gente entende que nós precisamos parar para resolver algumas coisas dentro de nós, né? Que a gente, na salvação, através da obra do Vicário, da obra do Calvário, a gente resolveu o problema de iniquidade. A gente resolveu o problema de eternidade. Uma porta do céu se abriu para nós. Mas o caminho para nos levar até lá é um processo, né? Então, Jesus abriu essa porta, que é a salvação. Agora, o caminho para a gente descobrir a verdade, que vai tanto nos libertar, aí é um processo de cura e restauração de alma. Aqui está o grande problema. Quando Oséias vai dizer, no capítulo 4, versículo 6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Qual o conhecimento? De uma vida emocional saudável, de uma vida integral. Nós chamamos isso em aconselhamento de aconselhamento integral. O ser humano é um ser sistêmico, é um ser integral e é um ser dividido em 3 partes. Então, nós temos que parar para resolver as 3 áreas das nossas vidas, pastora. Nós temos que parar para tratar. Porque tem problemas que são totalmente genéticos, orgânicos e patológicos. Temos que tratar. Tem problemas que são extremamente psicológicos e psiquiátricos. E a gente tem que parar, são patologias que foram desenvolvidas. E tem problemas que são de ordens espirituais, que são pecados que tem que parar para resolver. Se a gente já resolveu o nosso problema de ordem espiritual, entregando a vida para Cristo e abandonando a prática do pecado, por que não agora desfrutar de uma alma livre? Por que não desfrutar agora de uma personalidade resolvida e uma personalidade sarada? Então está aqui a introdução. Tem um texto em Números, capítulo 33, no versículo de números 55 e 56, que diz assim, ó, porém, se não desapossardes de diante de ti, vós, os moradores da terra, e deixardes ficar ser-vos-ão como espinhos dos vossos olhos, aguilhões das vossas costas, e vos perturbarão na terra em que habitardes. E será que farei a vós outros como pensei fazer-lhes a eles. Quando Deus chega para o povo de Israel, está dizendo o seguinte, olha, eu estou dando uma terra prometida para vocês. É uma terra que emana leite e mel. Porém, vocês vão precisar conquistar essa terra. Se vocês não conquistarem essa terra, se vocês não desapossarem dessa terra, os inimigos, os gigantes, eles vão se tornar espinho para os nossos olhos, aguilhões para as vossas costas, e vai te perturbar para a terra em que você for. Pancada. Então, é pancada. Olha só, a gente vai precisar de conquistar a terra do nosso coração. O nosso coração foi possuído por muitas mazelas, traumas, decepções, abusos. Muitos de nós sofremos grandes crises existenciais de abandono, de rejeição, né, de cargas e mais cargas que nós fomos construídos ao longo da vida. Números capítulo 33, versículos 55 e 56. Tem alguém perguntando aí. Então, quando a gente não para resolver, quando a gente não para acertar e não para desapossar esse sentimento do nosso coração, quando a gente não para consertar essas coisas, para resolver mesmo, a Bíblia diz que isso vai ficar como espinho para os vossos olhos e farpa para as nossas costas. E o pior, para onde você for, a terra que você habitar, isso vai te perturbar. É uma perturbação, pastora. Aí as pessoas começam a mudar de casamento, as pessoas começam a mudar de família, elas começam a mudar de igreja, elas começam a mudar de ministério, elas começam a encontrar culpados externos. Aí ela fala, eu vou mudar de igreja, porque pelo menos resolve. Ela chega lá, ela é o problema. Ela é a encrenca do negócio.
Porque aquilo está perturbando dentro dela. São inimigos que apossaram dos sentimentos e das emoções. São feridas que não estão cicatrizadas. São dores. E a psicologia diz que as dores emocionais são muito mais latentes que as dores físicas. São dores profundas. Né? No entanto, que a automutilação nasce daí. É com uma dor física, eu tento abafar a dor emocional. E o ciclo que alimenta, o combustível que alimenta essa dor emocional é um ciclo de abandono, de rejeição, de traumas, de todas essas coisas que, se nós não pararmos em determinado momento para resolver, a gente vai ficar fugindo disso a vida toda, achando que o problema está nas pessoas, quando, na verdade, eles estão dentro de nós. São os problemas interiores nesse processo. Então, primeira verdade que eu quero ressaltar aqui. O importante não é seguir em frente. Seguir em frente é fácil. É seguir em frente com as coisas muito bem resolvidas. Uau. Tem gente que só segue em frente, está numa correria desenfreada. Aí Deus está vendo que nós vamos nos arrebentar, aí dá uma gravatada em nós e manda um Covid-19 para a gente parar. Eita, papai! Para a gente falar, stand-by, para, tem alguma coisa que está fora de ordem, está fora do lugar, e você tem que voltar para dentro de você. Você tem que voltar para dentro da sua casa. Você tem que voltar para dentro do seu casamento. Você tem que voltar para dentro dos relacionamentos que você já quebrou faz tempo. E tem gente, pastor, que está há anos correndo na vida. Está procurando lugares para resolver seus problemas internos e cada dia mais frustrado no ciclo repetitivo de frustração, né? Por quê? Ela chega no lugar e não resolve. Aí ela abandona aquele lugar. Olha, quantos casamentos as pessoas abandonaram culpando o outro? Quantos empregos que a pessoa não ficou culpando o chefe? Quantas faculdades as pessoas abandonam culpando o curso? Quantos ministérios e chamados a pessoa abandonou já da vida dela, que Deus deu a ela como privilégio, né? Culpando os pastores, os líderes, enfim, toda a estrutura. E aonde ela chega, a Bíblia diz aqui para nós, ó, que aquilo vai perturbar na terra que ela for habitar. Na terra que ela for habitar. Né? Então, a primeira verdade para você que nos ouve aqui, vai nos ouvir, é que agora é o momento de você parar para resolver as dores internas da sua alma. Né? A alma, ela tem uma memória, ela tem uma consciência, ela constrói as saídas da sua vida. De repente, está tudo muito travado, está tudo muito estagnado, e você está nesse ciclo de reprova, porque Deus quer que você desaposse do seu coração, né, aquilo que está atrapalhando muito tempo. Eu tenho uma das aulas que você assistiu lá na Clínica da Alma, que é ferir é melhor do que matá-lo. Para o diabo, é melhor ele te ferir do que ele te matar. Porque se ele te matar, você já vai para o céu logo. Né? Agora, se ele te ferir, você vai ferir muita gente, porque todo ferido fere. Leva uma galera junto. Com a arma que você está sendo ferido, você vai ferir. Você vai sangrar em cima de pessoas que não te cortou. E aí a gente começa a reagir de acordo com a ferida da nossa alma. Então, quem foi abusado, abusa. Quem foi decepcionado, decepciona. Quem sofreu ataques de violência e de ira vai se tornar um violento e um irado. Né? Então, aí as pessoas começam a correr dos problemas, que é a segunda verdade aqui, né? E essa corrida é uma corrida que a gente nunca vai ganhar. Correr dos seus problemas é uma corrida que você nunca vai ganhar, né? Você vai ter que parar para enfrentá-los. E aqui é o grande problema, pastor Anísio, porque essa ferida, ela está latente, ela está cheia de pus, ela está dolorida, infeccionada, qualquer relada dói demais, anestesia não pega e vai ter que colocar um bisturi aí sem anestesia. Ai. E aqui é o grande problema, porque as pessoas não querem, porque dói muito. Porque ela vai ter que assumir quem ela é, ela vai ter que assumir as vergonhas dela, ela vai ter que assumir os traumas, as dores, ela vai ter que assumir as humilhações que ela sofreu,
as injustiças que ela sofreu, o que fizeram com ela no processo. E se ela não parar para enfrentar debaixo da graça do Senhor, com o Espírito Santo, ela não pode ser curada. Querer ser curado faz parte do processo de cura. E é como uma ferida que eu vou ter que espremer, até eu fazer essa boa asepsia, cortar pedaços de carne que já estão necrosados, no nosso caso na alma, que já está ferida demais, para que depois, então, eu jogue um bálsamo de Gileade, para que depois, então, a gente recomece a história, né? E aqui é o grande desafio. É quebrar esses grilhões. Aqui entra a cura da alma. Só que antes da cura, vem a asepsia. Vem o confronto. Antes da cura, né, vem esse desafio de eu parar de correr e lidar com a situação. Porque quanto mais eu corro, mais esse problema se avoluma. Mas ele se agiganta diante de mim. Mas a crise fica latente, né? Lembra lá, Golias? 40 dias, de manhã e de noite, insultando o povo de Deus. Ninguém enfrentava aquele homem. O negócio vai virando um gigante. E aqui, as feridas da alma, elas começam de uma ferida, elas se tornam um trauma. Trauma, ela vai para um complexo. De um complexo, ela vai para uma fortaleza. E nessa fortaleza, eu crio uma estrutura para que ninguém entre mais. Aí eu prejudico todas as minhas questões relacionais. Meu relacionamento com Deus, meu relacionamento com os meus familiares, o meu relacionamento com o próximo e principalmente com o meu chamado, a minha vocação. Né? Então aqui se constrói as pessoas feridas de alma. Né? Porque a ferida, uma vez que você tem a ferida, se você não para resolver e novamente você toma um golpe naquele mesmo lugar, vai traumatizar. Um golpe no lugar do trauma vai complexar. Um golpe no lugar do complexo vai construir uma fortaleza, porque eu tenho que ter um mecanismo de defesa. Aí o mecanismo de defesa é o grande desafio. Né? Porque muitos, você acaba quebrando as barreiras da vida dela, os grilhões, as cadeias, você processa essa verdade na vida dela, só que ela está tão aprisionada que ela não sabe sair daquele lugar. Ela não sabe mais voar. Ela não sabe mais fluir. Né? Até porque, em muitos casos, a cela se torna absolutamente confortável, aquele estado que ela fica. Né? Você já viu gente que tem dor há muito tempo, aí você vai falar com ela, ela reclama, aí você fala, vai procurar um tratamento. Ela fala, não, tá ruim, mas tá bom. Não, tá ruim, mas tá bom. Né? Não, eu já acostumei com essa dor. Não, eu já acostumei. Assim mesmo, assim mesmo. É assim mesmo. Né? Então, a pessoa se conforma com aquele estado miserável de alma que ela está. Né? E aí ela nunca desenvolve uma vida abundante, uma vida próspera, uma alma livre. Né? E aí, quando ela não desenvolve essa alma livre, todos os relacionamentos dela vão ficar aprisionados. Né? É um tipo de gente que dá problema para onde vai. Eita, Jeová, é desse jeito, Jeová. É um tipo de gente que aonde chega, já chega descontente, né? Já chega insatisfeito, já chega cheio de crise. Porque a alma é o reflexo do que você está enxergando. Essas são as lentes, né? Que você está enxergando a vida. A Bíblia diz assim, ó, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Agora, se os seus olhos, que são candeias da sua alma, forem maus, tudo será trevas ao seu redor. Então, se você não consegue encontrar uma sanidade aqui dentro, ó, vai ficar difícil, né? Essas gaiolas, essas estruturas, são lugares onde algumas certezas que nós construímos de modo equivocado, que são crenças erradas, elas se tornam completamente absolutas para nós. Né? As pessoas, você vai falar com elas, elas vão dizer assim, não tem jeito para mim. Eu nasci para sofrer. Eu sou isso mesmo. Né? Ela entra no famoso vitimismo. Ela não consegue enxergar, ela é negativista.
ela é pessimista. E a partir daí vai desencadear uma série, um desdobramento de crises sem precedente. Sem precedente, né? Então a alma, se ela não parar para a gente desapossar esses inimigos, a gente não parar de resolver, não parar para resolver, dar esse stand-by para resolver esses dilemas internos, a hora que a gente vai romper no ministério, romper no chamado, romper na vida espiritual, é como uma âncora. Um navio que é sair do porto, mas ele está ancorado. Então, trava, né? Então, é aqui que a maioria de nós está todo comprometido. Então, ter uma espiritualidade com as emoções saudáveis é a chave para destravar a nossa vida espiritual. É a chave para nos tirar do estágio de menino para virar homem de verdade. De menina para virar mulher de verdade. De verdade. E vir a emancipação, né? Uau! A gente deixar de ser adultescente, né? Essa geração que não suporta uma verdade, essa geração que não suporta um confronto, que não suporta uma realidade, que vive o tempo todo arrumando fugas e subterfúgio, né? Então, todo crescimento nosso em Deus envolve mudanças, né? Toda mudança vai envolver perdas na nossa caminhada. A gente vai ter que aprender a perder, né? Então, injustiças que sofremos, a gente vai ter que aprender a perder. Vai ter que aprender a perdoar. Uau. Perdão é uma perda grande, irreparável que você teve, que quem te injustiçou não tem como te pagar. Ou você perde e abre mão, ou você vai ficar refém disso a vida toda, nessa gaiola emocional. Porque é uma perda, assume a perda. Então, todo crescimento envolve mudança. Toda mudança envolve perda. Toda perda envolve dores. Não tem quem perde sem dor. A gente não foi construído para perder. É a queda que nos fez cheios de dores. Então, quando a gente não aprende a lidar com essas dores, quando a gente não aprende a confrontar essas dores, enfrentar essas dores, lidar com a autorresponsabilidade, com o enfrentamento, nós vamos ter o nosso crescimento atrofiado. Porque a maneira como eu administro a minha dor, como eu reajo e interajo com ela, vai determinar o meu crescimento ou o meu atrofiamento espiritual, né? Então, a gente começa a entender aqui a importância de uma alma livre, de uma alma curada, né? Terceira João, no versículo 1, né? Ele vai falar para o seu discípulo sobre ter uma alma próspera, assim como vai bem a tua saúde, né? Assim como vai bem a tua alma próspera, assim eu considero que vai bem a tua saúde. Quando João está dizendo isso, alma próspera, essa palavra próspera é você ter caminhos livres. Aleluia. Viagem rápida e bem-sucedida, né? Então, enquanto a gente não tiver caminhos de saída livre da nossa alma, não tivermos as nossas questões resolvidas aqui dentro, ó, você pode tomar decisão geográfica de mudar quantas vezes você quiser. Romper relacionamentos que você quiser. Você não vai se conectar com o teu destino. Você não vai se conectar com o teu futuro. Você vai ficar andando aí, ó, errante para a sua vida. E as suas escolhas vão ficar comprometidas. Porque as escolhas que nós vamos tomar e ter na vida vai depender da capacidade de gestão que nós temos aqui na nossa alma e nas nossas emoções. Se eu não tiver um crescimento saudável, eu vou ter uma atrofia. Então, maturidade cristã, pastora, não é fazer mais para Deus. Porque tem gente que só está no ativismo fazendo mais para Deus. Como uma fuga para provar para alguém ser aceito. Não. Maturidade é Deus fazer mais em nós e através de nós. Uau! Quanto mais eu permito Deus fazer a obra em mim, mais permito Deus fazer a obra através de mim, mais maduro eu me tornei. Maturidade também é para curados, porque é uma submissão ao tempo,
a sujeição, a obediência aos processos de Deus em nossas vidas. Aleluia. É quando eu discerno o tempo e o modo do agir de Deus. Salomão diz em Eclesiastes 8:5 que o sábio, ele discerne o tempo e o modo do agir de Deus. Amo esse texto. É o tempo e o modo. Se a gente não discernir o tempo que a gente está agora, o modo que Deus está trabalhando na nossa vida, a gente não vai suportar. E olha só, pastora Anissa, quanto mais maduros a gente é, menos ofendidos nós ficamos. Quanto mais satisfeitos nós somos, menos comparações nós fazemos. Aleluia. Quanto mais amado nós somos por Deus e conhecemos desse amor, menos afirmações nós precisamos dos outros. A gente se torna uma pessoa resolvida. Caso contrário, eu vou assumir uma posição de vítima. E quando eu assumo uma posição de vítima, sabe quem que é meu principal opressor? Eu mesmo. Eu mesmo. Eu estou o tempo todo me autocondenando, me autoflagelando, me automutilando emocionalmente. Eu estou o tempo todo nessa autocondenação, nessa autocomiseração. Né? Nós chamamos isso lá na Clínica da Alma de lambeção de feridas, né? A gente fica naquela lambeção de ferida do cão. E sempre você vai achar alguém para lamber a tua dor, você vai lamber a dor de alguém. Né? Aí vira uma cambada. Porque nenhum decepcionado, nenhum ferido anda sozinho. Ele só anda em gangue e quadrilha. Eles montam uma quadrilha. É verdade! Na tua igreja tem isso? Eu pensei que era só da minha. Isso é uma raça, isso é uma raça. Isso é uma raça. Então, existem várias formas de a gente chegar a essa cura, a essa maturidade. Uma delas é suportar as adversidades. Opa. É enfrentar as nossas injustiças sofridas. Né? Eu gosto de um texto de Isaías 53, que a Bíblia diz que Jesus foi um homem de dor, homens de dor. De dor. Ele foi esse homem, né? Ele padeceu pelo que sofreu, homens de dores, né? A Bíblia diz que Jesus foi o mais rejeitado entre os homens, homem de dor. As pessoas chegam para mim nos gabinetes de aconselhamento e falam: eu sou o mais rejeitado da minha casa. Eu falo: não é não. Jesus foi mais rejeitado, a Bíblia que diz. Verdade. Então Jesus foi rejeitado e ele suportou a rejeição. Então tem saída para nós. Não dá para a gente passar a vida toda. Isso pode ter acontecido com a gente. Isso é dolorido mesmo. Isso é custoso, que diz a minerada por aqui. Isso é desafiador para poder administrar. Né? Mas quando você entende quem você é, entende quem Deus é na sua vida, quando você entende a tua vocação, o teu destino em Deus, que você tem uma alma livre, não tem rejeição que vai te parar, não, em nome de Jesus. Glória a Deus. Não tem injustiça que fizeram com você. Até porque, eu posso dizer para vocês, não tenho tempo, uma outra oportunidade, eu só estou aqui hoje porque eu tive que submeter a perder, a passar por injustiças, por decepções, por frustrações, né? Eu, quando passei a maior crise de decepção na minha vida, eu já estava no ministério, eu adoeci emocionalmente por conta disso, por isso que eu fui me dedicar a cuidar de gente decepcionada. Eu costumo dizer que o tipo de gente que tem na minha igreja, eu pedi 3 tipos de crente aqui para a minha igreja, pastor. Eu pedi os desigrejados, eu pedi os que precisavam converter e os decepcionados. Falei: Deus, manda esse povo tudo aqui. Você já viu um monte de paviozinho fumegando? E cana quebrada, caniço quebrado, pavio fumegando? Você pode vir aqui na igreja, você vai ver um monte de paviozinho fumegando. Né? E eu soprando o tempo todo. Vamos. Corajoso, senhor é. Crente. Sabe por quê? Porque eu fui esse tipo que precisei de um encontro real comigo mesmo para resolver os dilemas do meu coração.
Eu descobri que Deus me feriu através de alguém me decepcionando. Deus fez a ferida na minha vida. A Bíblia diz que ele faz a ferida e ele cura a ferida. Ele mesmo liga. Aleluia. Então, quando eu me deparei com essa principal dor da minha alma, da minha existência, foi que eu pude me conhecer, a minha fragilidade, a minha humanidade, as minhas limitações. Porque eu já estava achando que eu era um super-herói da fé, pastor. Eu já estava achando que estava tudo resolvido. E eu estava seguindo a minha vida, mas com um monte de coisa para resolver. Então, o que Deus fez? Para, brother. Você vai parar onde com isso? Isso aqui é um trampolim. Não tem coisa automática na vida cristã. Né? Eu gosto de um texto, acho que está em Lucas 22, se eu não me engano, acho que é 31, 21, preciso de confirmar, acho que é 31, quando Jesus fala assim para Pedro, ó, Pedro, Satanás me pediu para peneirar você. Sim. Para cirandar você. E olha, eu vou interceder para que você não desfaleça na sua fé. E depois que você converter, vai ajudar os seus irmãos. Ô pastor, já fazia 3 anos que esse bichinho andava com Jesus, filho. Ele era o discípulo de Jesus. Só que Jesus enxergou dentro dele algo que, se ele não parasse para resolver agora, ia ser uma tragédia amanhã. O que a gente não para resolver hoje é a nossa queda amanhã. A crise que nós não paramos para administrar hoje vai se tornar a principal pedra de queda e tropeço nossa no ministério. Verdade. Então, quando Jesus vai falar para Pedro, eu permiti ele cirandar, essa palavra é agitar ao máximo para testar a tua fé. No grego, essa palavra. Jesus estava dizendo, Pedro, Satanás requereu a sua alma. Sabe por quê? Porque ele enxergou algo aí dentro. E eu permiti. Você vai ser chacoalhado, cara. Você vai ser agitado ao ponto máximo de prova para poder remover tudo que está aí dentro, que não está legal, que não está em harmonia, para que quando isso for removido de você, essas crises internas, esses barulhos internos, essa imaturidade, isso vai resultar numa conversão. E quando a conversão acontecer, ajude os seus irmãos. Pastora do céu. Rapaz! Quando eu me deparei com essa verdade, eu me vi guardar as devidas proporções, mas esse que estava envolvido no ativismo religioso, que era uma compensação da minha ferida. Eu tinha uma necessidade de ser aceito. Eu tinha necessidade de ser aprovado. Todo mundo tinha que ver o que eu estava fazendo. Eu tinha que ter uma voz. Porque eu tinha sido injustiçado agora. Então, quando eu começo a fluir na minha dor, na minha injustiça, eu espiritualizo a minha dor. E aí eu me torno um religioso legalista no processo. Eita, Jopa! Deixa eu falar, só eu vou falar? Você não vai falar, não? Não pode falar que eu tô aqui para ser curada. Eu tenho que fazer umas 200 clínicas da alma, meu filho. Deixa Deus te usar, Vaso, que eu tô aqui só recebendo na quebradeira. Então, a partir do momento em que eu me deparei, que eu precisava resolver as coisas aqui dentro, que não adiantava continuar. Porque o que a gente faz nesse momento? Coloca o pé no acelerador, arruma as nossas rotas de fuga. Já fiz isso. A gente é bom para fazer isso, aumentar o ritmo, né? E dar resultado. A gente é bom para dar resultado. Só que quando a gente volta para casa, a gente tá arrebentado, frustrado, exausto, porque a gente está sangrando. E daqui um pouco, pastor, a gente começa a sangrar em cima de pessoas que não tem nada a ver com a gente. Verdade. E aí as pessoas que caminham pertinho da gente começam a sofrer os danos pelas nossas dores, pelas nossas feridas. Aí a família sofre. Os liderados começam a ser penalizados. O ministério começa a entrar num ciclo repetitivo de crise. E daqui um pouco vem as quedas. Daqui um pouco vem a depressão. Daqui um pouco vem as borderline da vida. Daqui um pouco vem todos os transtornos
né, ao ponto de chegar o que a gente viu ano passado, suicídios de pastores e líderes assim, ó. Porque tudo é uma construção da nossa vida. Tudo é uma construção. Então a questão não é dar continuidade. Quando eu me deparei com isso, eu percebi que a minha ferida, ela tinha se tornado um trauma, um complexo e uma fortaleza. Então agora eu coloquei uma armadura como de Naamã. Eu era um guerreirão, porque a armadura de Naamã, ela brilhava. Ele chegava, todo mundo, uau, ele era general. Ele tinha patente. Ele era top, ele era um líder top na frente dos outros. Com a armadura. Ele enfrentava batalhas fora e ganhava as batalhas. E mostrava para todo mundo que ele era um conquistador. Mas quando ele chegava em casa, ele tirava a armadura, o que ele tinha? Lepra. Ele era leproso. Ou seja, internamente ele estava doente. Externamente, todo mundo olhava a aparência dele. Mas dentro de casa, a família conhecia o coração. Quando a gente está doente de alma, quem começa a sofrer primeiro é as pessoas de dentro de casa. Verdade. Porque a gente tem que tirar a armadura e aquele negócio fede. O negócio é purulento. O negócio é complicado. E aí, você sabe o caminho dessa cura. É humilhação, é arrependimento, é confronto, é mergulho, é descer, é abaixar. E aqui começa o nosso processo. Tem muita gente que está no campo de batalha com uma armadura, e essa armadura grudou na pele, nessas feridas, e a pessoa nem arranca mais essa armadura. Essa armadura virou a estrutura dela. Virou a estrutura dela. Né? Mas está morrendo por dentro. Quantos ministérios, pastores, a nível de Brasil, que a gente só sabe que a gente tem um acesso aí, através desses projetos que a gente anda, quantos ministérios que aparentemente é uau! Uma performática, uma plataforma, e quando você vai olhar os bastidores e olhar a alma, tá todo mundo fedendo, todo mundo doente, cheio de crise, perdendo casamento, perdendo família, perdendo os filhos, perdendo tudo que tem direito. Aí começam os escândalos, porque a personalidade está comprometida. Então, essas distorções, essas feridas, quando a gente não para resolver, a nossa personalidade começa a ser comprometida. Mais cedo ou mais tarde, elas vão sendo espiritualizadas. Depois, compensadas. E tem que ter uma compensação. Depois de compensada, a gente vai propagar ela nos ministérios que Deus vai nos confiando. Na prática, né, são as sequelas morais que a gente vai vendo na vida das pessoas. Aí começam as crises imorais, os escândalos, os adultérios, os problemas com grana. Olha aí. Né? Por quê? Porque, na verdade, eram feridas que nunca parou para resolver, que a pessoa espiritualizou, colocou uma armadura, e assim, o diabo, ele é estrategista, ele espera o momento certo para vir cobrar essas coisas. A fatura chega. A fatura chega. Né? Então, hoje, o maior problema nosso não é o crescimento da nossa igreja. O maior problema nosso é gente madura, curada e sarada. Verdade. O maior problema dessa geração não é competência. O maior problema dessa geração é capacidade emocional de relacionamentos saudáveis. Uau. As pessoas são inteligentes hoje, elas estudam mais, elas se aprimoram mais, tem muito mais informações. As pessoas estão se pós-graduando o tempo todo. Elas têm MBA para todo lado. Hoje tem didática para todo lado. O nível de intelectualidade, o nível de cognição hoje é altíssimo. Porque nós estamos num mundo globalizado. Agora, as pessoas, elas não têm maturidade. Elas não têm uma vida emocional saudável. Elas não são equilibradas. Então, o mundo não está carecendo de gente inteligente. O mundo está carecendo de gente profunda em Deus. Curada em Deus. Gente bem resolvida. Sabe por quê? Porque daqui vai emergir a família, daqui vai emergir a igreja, e daqui vai emergir uma sociedade curada. O reflexo que a gente vê hoje na sociedade nada mais é do que a crise que nasceu dentro de um coração ferido. Desse coração ferido, construiu uma família disfuncional. Dessa família disfuncional, uma igreja. Porque a igreja não começa
do templo para casa. A igreja é resultado do que está acontecendo na minha casa. A igreja só é reflexo da minha casa. Verdade. O povo estava reclamando da igreja. Deus falou, agora eu vou parar a igreja, vou pôr vocês dentro de casa. Pra vocês verem como que é pior. Desse jeito. Porque tudo começa dentro de casa, né? Então, a partir daqui, se eu não parar para resolver as dores da minha alma, se eu não parar para resolver as feridas da minha personalidade, ela vai ficar distorcida e a minha formação vocacional, ela vai ser comprometida pela minha transformação moral. Uau. E isso vai influenciar eu viver o evangelho superficial. Por isso que tem gente que está sempre na superficialidade, nunca vai em águas profundas. Né? Verdade. Nunca se aprofunda. Né? Então, quando a gente começa a trabalhar com cura, não significa que a ferida nunca existiu, pastor. Significa que ela não controla mais a minha vida. Uau! Ela não molda mais o meu caráter. Ela não age mais nas minhas decisões e escolhas. Né? Eu gosto de pensar em João 5, naquele homem à beira do tanque de Betesda, que fazia 38 anos que ele estava lá. Alguém colocava ele lá já há 38 anos, ele já tinha uma característica de um reclamão, né? No entanto, que Jesus chega do lado dele, ele vai reclamar. Desse jeito. Agitado as águas, quem pulasse primeiro, tinha uma lenda lá que um anjo chegasse, ia ser curado. Aquele cara lá, tetraplégico, ele nunca ia ter vez. Jesus chega do lado dele e fala, ei, você quer ser curado? Ele foi fazer o quê? Foi reclamar. Né? Porque todo ferido, primeiro reclama. Primeiro dá uma lambidinha na ferida. Mostra a ferida, mostra a dor. Primeiro quer mostrar o que me marcou, o que me aconteceu. Você não sabe o que aconteceu comigo. Que eu já vivi. O que ela mais quer é outra lambida, né? Ela me lambe, minha ferida, minha dor, alimenta aqui. Retroalimenta eu para continuar nesse vitimismo todo e tal, né? E aí Jesus vai no ponto do negócio, né? Eu não estou te perguntando isso, amigo. Estou te perguntando se você quer sair dessa situação. Se você está conformado com isso. Se você está já, né, indignado com isso. Se você está afim. Então levanta e anda. Foi uma ordem. E ele decidiu aquele homem reagir. Depois, quando você vai continuar lendo o texto, você vai ver que ele pegou aquela maca, saiu pulando, louvando, adorando a Deus e entrou no templo. Né? Antes a maca carregava ele, agora ele carrega a maca. Aleluia. Então, feridas, quando te controlam, elas te carregam. As suas decisões serão baseadas nas suas feridas. Top. Você vai ser moldado, você vai ser manipulado segundo as suas feridas. Agora, quando você é bem resolvido, as feridas existiram ou ainda existem. Mas elas não controlam as suas decisões. Aleluia. Elas não controlam mais a sua vida. As suas escolhas não são baseadas nas suas dores. Não são baseadas mais no que te fizeram, mas naquilo que você vai fazer com o que fizeram com você. Isso aqui é a grande resposta. É o tipo de resposta que eu estou dando. Eu não estou negligenciando uma dor. Eu não estou negligenciando as injustiças que eu sofri. Eu não estou negligenciando o problema que me acarretaram na vida. Quando me abandonaram, me injustiçaram, me traíram, me decepcionaram, quando me abusaram. Não, tudo isso eu passei. Foi dores profundas, são dores profundas. Eu estou dizendo que isso não pode controlar mais sua vida. E você tem direito de uma vida livre, de uma vida sarada, de uma vida curada. Caso contrário, a tua vocação, o teu chamado, a tua vida espiritual, ela vai ficar aprisionada e dirigida somente pelas dores. Né? Então, as feridas, elas têm sintomas. E aí elas começam a explodir para todo lado, de forma sintomática. Escreveu, ó, ira. Ira é um sintoma, não é uma ferida. É um sintoma. É um sintoma. Alguém irado é alguém que foi injustiçado, e aí ele subiu no pedestal da justiça própria, e se ele não parar para resolver essa crise, a ira vai tomar conta do coração dele. Né? A amargura não é ferida. A amargura é sintomas. Uma pessoa amargurada, que já enraizou, que já está contaminando todo mundo, ela está demonstrando os sintomas de uma ferida que foi feita
por decepções que ela passou na vida. Então ela não acredita mais em Deus, ela não acredita mais nas pessoas. Tem tanta gente decepcionada com Deus, pastora Nice. Né? A senhora sabe, eu tenho 3 livros escritos, né? O primeiro é esse tema, decepção. A ferida que paralisa. Ótimo, por sinal. É um poder paralisante que Satanás usa na vida da pessoa. Né? E quem não decepcionou um dia na vida, como passar nessa vida sem sofrer danos por decepção? Agora, ou ela pode te levar como uma mola propulsora para um tempo novo, ou ela pode te amargurar. Olha aí. Então, a amargura é sintomas, né? Soberba é um sintoma. Quando você vê uma pessoa soberba, é um sintoma de uma ferida de alma. Ela foi tão humilhada, tão pisada na vida, né? Tão passada para trás, tão injustiçada, que agora ela chegou numa posição, ela precisa construir uma estrutura de soberba para ninguém mais pisar nela, para ninguém mais alcançar. Ela compensou uma ferida, é uma ferida compensada. Né? Então, a insegurança, né, ou a inferioridade é um sintoma. Todo sintoma de inferioridade está nos revelando, na verdade, uma crise profunda de uma autoimagem distorcida, de uma identidade em Deus comprometida. E aí a pessoa é muito insegura, ela é muito inferior. Né? Então, tudo isso denuncia que há áreas doentes, infeccionadas na alma. Vai ter que parar para tratar essa alma. Vai ter que revirar essa alma. Vai ter que trazer luz nessas áreas que estão em trevas. Então, a maioria das nossas feridas estão disfarçadas e escondidas nos nossos comportamentos. Né? Então, como você descobre uma ferida de alma? Pelos comportamentos. Quando você observa um comportamento, atrás daquele comportamento, ou da indiferença a qualquer coisa, é um sinal que aquela alma está ferida. Né? Porque ou eu me comporto reagindo, ou eu me comporto na passividade, na indiferença. Porque eu faço assim, já sofri tanto, que eu não quero nem mais lidar com isso aí. Eu já aceitei essa dor. Né? É quando eu já aceitei. Porque ela fala, já que mexer dói, então eu rejeito mexer nisso. Eu vou caminhar. Eu vou me escondendo. Eu vou escondendo as minhas dores, as minhas crises. Só que isso vai potencializando, pastor. E chega um determinado momento, vai explodir. Tudo que eu não paro para resolver hoje vai ser a minha queda amanhã. Isso vai me alcançar um dia. Ou pode me alcançar no casamento, é onde vem os divórcios, as confusões, os transtornos. Pode desencadear problemas psicoemocionais, psicossomáticos, né? Com doenças. Vai somatizando tudo. E aí a gente vê hoje que essas desconexões geracionais, rupturas de família, é daqui que emergem os problemas psicológicos e psiquiátricos. Olha aí. Todas as pessoas que você vai trabalhar com elas, com transtornos emocionais e psicoemocionais, você vai encontrar na história de vida delas uma ruptura em um determinado momento. Ela rompeu o relacionamento com alguém, ou com os pais, ou lá com a família, os irmãos, ou o casamento. Em algum momento tem um elo quebrado aí. Essa ruptura vai desencadear em grandes crises aí na frente. Né? Então, mais ou menos, é aqui que as feridas vão se propagando e vai infeccionando e a pessoa vai necrosando na sua alma. E a sua espiritualidade trava. Né? Aí nós temos vários tipos de feridas que vão paralisando, decepção é uma delas, né? Mas para mim a mais grave de todas, eu estou até escrevendo sobre isso, é as feridas de desconexão geracional familiar, as que nascem dentro de casa. Né? As famílias. Os danos sofridos dentro de casa. Uma família doente constrói filhos emocionalmente imaturos, desequilibrados e moralmente comprometidos. Né? Então, os filhos são subprodutos. Os filhos que são emocionalmente imaturos e moralmente comprometidos, eles são construídos numa família emocionalmente doente. Né? Então, se a gente quer uma cura para a sociedade, tem que começar na gente. Né? Eita, papai.
Então, é aqui que esses traumas e essas crises vão levar a carências profundas, a danos profundos, a crises profundas. E agora, fala um pouquinho, pastor, porque, pelo amor de Deus... Agora o senhor vai orar, porque ele só tem 4 minutinhos. Mas e agora já... tem que ser a oração da cura. Pastor, que maná, viu? Que maná. Tu vai abrir tua agenda aí para depois tu falar desse tema aí do teu livro aí pra gente, né? Para deixar a gente já com um gostinho de quero mais. Nós vamos sim, nós vamos sim. Não, eu tenho que fazer umas 200 clínicas da alma. Pastor Maurício estava aí na estante, eu estava vendo ele aí. Não, tem que ser umas 200 clínicas da alma. Quando a gente pensa que já arrumou tudo, a gente vê outro negocinho, outra porcariazinha. A base da cura, então, é eu decidir, né? Enfrentar. Primeiro eu tenho que decidir querer ser curado. Tenho que decidir querer ser curado. Depois eu preciso enfrentar a minha dor, né? E aí eu entendo que Deus valoriza muito mais as minhas vitórias internas do que as minhas vitórias externas. Aleluia. É uma agenda interna que Deus quer restaurar na nossa vida. Eu preciso me debruçar em Deus e procurar alguém para me ajudar nesse processo. Tiago diz, confessais uns aos outros para seres curados, né? Curados. É aqui que entra o processo da confissão um ao outro, né? Para a gente encontrar essa cura na nossa vida. Então, espiritualmente, a gente está pronto e resolvido. Nossa salvação em Cristo está determinada. O problema agora é lidar com as mazelas do nosso coração. Né? Viver com qualidade essa nova vida, né, pastor? Uma vida próxima. Pastor, vamos orar. Manda uma oração aí pra gente aí agora. Galera, essa live vai ficar gravada no Instagram da pastora Anice e também vai estar no YouTube, né? Eu vou gravar pro YouTube também. Depois vocês assistem com calma, porque esse tipo de live tem que ser aquela que a gente ouve 10.000 vezes. Até a gente ser convencida pelo Espírito. Amém? Amém. Fecha aí, pastorzão. Desde já quero agradecer ao Senhor por esse momento tão ímpar com a gente. E fecha esse momento aí com a oração de cura. Amém. Pede para Deus ter misericórdia de nós. Amém. E Chico, tá tudo Vamos bem? orar. Chico, tá tudo bem? Tô bem. Tá bem, tá lá no quarto. É que quando ele sabe que eu tô aqui na live, tá lá quietinho. Mas tá assistindo o senhor também. Mande um abraço para ele, tá bom? Tá certo. Eu abraço, eu beijo. A gente faz tudo aqui. Pode deixar. Você tá bem, né? Graças a Deus. Tudo bem. E o que não tiver, vai ficar. Amém. Amém. Porque eu mudei de casa, de família, de ministério. Entendes o que digo? Yes. Sim, sim. Vai fazer 3 anos, vai. É uma transição. Já estava escrito. Exatamente. Não é fácil, não. Mas estamos aí, esperando e se permitindo. Ora aí, pastorzão, pra gente ganhar esse tempo. E se a gente encerrar aqui, Deus abençoe. Obrigado, pastor. Amém. Ora aí, pastorzão, fecha com essa oração com a gente. Glória a Deus. Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, aqui nós, na tua presença estamos. Eu quero te agradecer pelo privilégio de estar com a pastora Anice, com todo esse pessoal que está nos acompanhando, que vai nos acompanhar. O Senhor conhece o mais profundo do coração de cada um. Verdade, Deus. Tua palavra diz no Salmo 139 que o Senhor conhece o nosso sentar e o nosso levantar. Aleluia. Foi o Senhor quem nos entreteceu dentro do ventre das nossas mães. O Senhor conhece todos os nossos dias, foram escritos no livro da vida, estão contados pelo Senhor. Pai amado, sabendo de todas as coisas, o Senhor sabe aonde nós saímos do caminho. O Senhor sabe aonde nós nos ferimos, aonde fomos feridos, os pontos nevrálgicos que dói demais. Pai, nessa noite que eu quero declarar sobre os meus irmãos, que é o início de um processo de cura sobre eles, em nome de Jesus. Para doer, Deus, dessa vez, para não doer nunca mais, Senhor. Então, traz luz nas áreas que nós precisamos de um milagre. Traz cura, traz bálsamo de Gileade, meu Pai, nas áreas que estão doloridas, ó Senhor. As feridas que estão purulentas. Que a mão poderosa do Senhor seja agora, Deus, e vá tocando, Deus, esses pontos doloridos. Trazendo cura em nome de Jesus. Revelando que tem que ser removido das nossas vidas. Meu Pai, o Senhor, Pai amado, é o autor e consumador da nossa fé. O Senhor é o médico dos médicos. Em Ti, Pai, a Tua palavra diz que o Senhor revigora a nossa alma. O Senhor sabe quem está cansado nessa noite, sobrecarregado. Pai, que fardos sejam removidos nessa noite. Que essa angústia de alma, essa tristeza de coração. Pai, essa irmã que já não dorme há noites e noites e noites.
Eu quero declarar sobre a tua vida essa noite, uma noite de sono profundo em Deus. Amém, Sono Deus. reparador para você, em nome de Jesus. Eu concordo. Dorme em segurança, porque Deus te sustém em nome de Jesus. Todo esse Aleluia. medo que está te dominando, essa preocupação de coisas que não aconteceram, não vão acontecer, está